Como tudo o que vem da União Europeia, o artigo 13 é curto, simples e direto ao assunto. É a utilização de conteúdos protegidos por prestadores de serviço de partilha de conteúdos online que armazenam e permitem o acesso a grandes quantidades de obras e outro material protegido carregados pelos seus utilizadores. O tão falado artigo 13 está prestes a ser finalizado e aprovado, e depois de toda aquela confusão por causa dos vídeos do Ant e do Filipe Neto, a questão abandonou-se e os meios tradicionais de comunicação foram rápidos a descredibilizar estes youtubers e os seus receios. A questão não morreu por aqui e ainda não acabou. Está quase a acabar, mas ainda não. Obviamente os meios de comunicação têm um interesse em ver leis como estas a serem aprovadas, e até certo ponto legitimamente. Não quero insinuar aqui que os jornais e as televisões portuguesas não foram imparciais a cobrir esta história. Mas os jornais e televisões portuguesas não foram de todo imparciais a cobrir esta história. O artigo 13 está dentro de uma lei bastante maior sobre a proteção dos direitos de autor, pelo nome bastante curto de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos de autor no mercado único europeu. Como muitas destas coisas, os objetivos, pelo menos os objetivos declarados, são perfeitamente legítimos. Com a evolução das tecnologias digitais, o principal meio de distribuição e de consumo de conteúdos protegidos por direitos de autor é a internet. Obviamente a legislação não evolui à mesma velocidade que a internet e que os meios de comunicação. E alguns titulares de direitos de autor enfrentam e enfrentaram dificuldades quando tentaram licenciar os seus direitos e ser remunerados pela distribuição dos conteúdos por eles produzidos. Agora, estes são os objetivos. Mas os objetivos e as intenções por vezes não passam disso. Há uma coisa que é a lei das consequências imprevisíveis. Basicamente, consequências inesperadas que resultam de uma ação, por muito bem intencionada que seja. Assim, uma espécie de Murphy's Law das boas intenções, em que tudo pode correr mal, eventualmente vai correr mal. Ser assim uma espécie de aviso à crença arrogante que os seres humanos, os intelectuais, os grandes burocratas, podem controlar e regular todo o mundo à sua volta. Mas não conseguem. Por muito inteligentes que sejam, por muito poder que tenham, o mundo é um sistema de complexidade múltipla, complexidade distribuída, de sabedoria distribuída, aliás. E é impossível prever todas as consequências dos nossos actos. A internet é um desses sistemas. O melhor da internet atualmente é a sua facilidade de acesso e utilização. E que acaba também por ser um problema, porque como todos a usam, todos acham que podem e sabem falar sobre a internet e pior ainda legislar sobre ela. E há muitas coisas que nesta legislação pode correr mal. Isto é uma legislação que, e bear with me, é ao mesmo tempo muito vaga e muito restrita. É restrita porque obriga as plataformas online, plataformas como o YouTube, Facebook e etc., a tomar medidas específicas. E depois é vaga, porque nunca se sabe bem que medidas são, como fazer as medidas, como aplicar, quem aplicar. É uma confusão. E esta lei das consequências imprevisíveis, vou dar um exemplo que na década de, 90, a plataforma AOL pôs um filtro em todas as suas redes contra as profanidades. O que fez com que os habitantes de Scunthorpe, no Reino Unido, deixassem de poder criar contas. Porque no meio do nome da terra deles, Scunthorpe, está a palavra cunt. Então todas as contas destes habitantes foram bloqueadas por causa de um falso positivo. E isto é muito comum quando se metem filtros na internet. O artigo 13 não fala tecnicamente de filtros, mas como mete as plataformas digitais diretamente responsáveis pelos conteúdos que os seus utilizadores dispõem na internet, nas suas páginas pessoais, faz com que, para estarem seguros, seja a única alternativa. Mas vamos ver um bocadinho mais da lei. Esta diretiva da União Europeia tem 16 artigos. Um destes artigos é o artigo 3, sobre data mining. Por exemplo, é um artigo positivo, que aumenta o número de empresas e grupos que podem fazer data mining para motivos de pesquisa científica. O artigo 4, por exemplo, em que os materiais cujo objetivo seja ensino ou educação não serão abrangidos por estas limitações. Ou seja, uma escola, uma universidade que faça um vídeo didático que no meio do vídeo viole se calhar algum direito de autor, mas como o objetivo do vídeo é para ensino, essas limitações não se colocam. Agora também há aqui um problema, é que como é que a plataforma vai saber à partida que esses vídeos são com um objetivo educativo? Obviamente quem faz o upload do vídeo pode sempre reclamar e ter o seu vídeo reposto. O artigo 10º prevê a criação de um corpo independente designado pelo Estado para assistir as empresas e os detentores de direitos de autor nas negociações para chegarem a um acordo. Isto é outro problema, porque cada Estado-membro da União Europeia vai ter que criar um corpo deste género, um corpo independente,
tem que trazer para a mesa todas as empresas de conteúdos digitais que atuam no país, e muitas destas empresas de conteúdos digitais que são usadas em Portugal nem sequer têm escritórios em Portugal. As maiores têm, Google tem, etc. Mas as mais pequenas não têm. E depois também terá que trazer todos os detentores de direitos de autor que tenham as suas coisas partilhadas na internet e que queiram ser remunerados por essas partilhas. O que vai beneficiar quem? Vai beneficiar, obviamente, as grandes empresas que fazem agregação de direitos de autor, por exemplo, a SP Autores, etc. Os mais pequenos, pessoas individuais, vão ter muita dificuldade em poder continuar a ter os seus conteúdos na internet, a não ser que, obviamente, abdiquem dos seus próprios direitos de autor, e isso pode trazer toda uma outra diversidade de problemas. Mas vamos lá aos artigos mais juicy. O artigo 11. A proteção das publicações de imprensa no que diz respeito a utilizações digitais. Agora, o objetivo disto é para que as publicações da imprensa, e isto aqui só estamos a falar da imprensa tradicional, possam obter uma remuneração justa e proporcional pelo uso digital das suas publicações por parte dos prestadores de serviço. Ok. Em princípio, primeiro ponto, em princípio o artigo 11, nem o artigo 13 se vão aplicar ao uso privado e não comercial. Por exemplo, páginas sem objetivos comerciais, como este podcast, não tem publicidade, nem objetivos comerciais, nem de gerar lucro, não são abrangidos em princípio por isto. Porque o não ser abrangidos por estas leis, esta parte pode vir a ser retirada ainda. Isto tem sido uma confusão, as discussões sobre esta diretiva. O que este artigo pretende principalmente é que os agregadores de notícias online, como Google News, paguem à fonte da notícia. Outro problema é que prevê que as publicações, por exemplo, a partilha de links de notícias, de sites de notícias, etc., pode continuar a ser feita se só utilizarem palavras individuais. Ou seja, não pode continuar a conter o título todo e vá à primeira frase, que é normalmente como aparecem os hiperlinks. Agora aqui um problema. Qual é a definição de palavras individuais? Quantas são necessárias? Quantas são permitidas? Qual é uma porcentagem? Existe uma porcentagem se o título tiver 4 palavras. Quantas são individuais? São as 2 primeiras? São 3? Também não se sabe. Pois, a grande maioria dos links partilhados tem os títulos das notícias. E o objetivo será, obviamente, levar as pessoas ao próprio site. Agora, esta coisa já foi tentada. E foi tentada, por exemplo, na Alemanha. E o resultado que teve foi que reduziu drasticamente o tráfego para os sites de notícias. Visto que a grande parte do tráfego para estes sites vem de sites agregadores de notícias, exatamente como o Google News, que deve ser o maior, ou é o maior, de certeza. O que é que levou? Levou a que a Alemanha criasse um opt-in gratuito para a Google. Ou seja, a Google News, pode, gratuitamente, partilhar todas as notícias de sites espanhóis. De sites alemães. Mas as outras empresas mais pequenas não podem fazê-lo. A Espanha também fez isto, por isso estava a falar de espanhóis há bocado. A Espanha também tentou fazer isto. E o resultado é que se forem à Espanha e tentarem ir à Google News, não existe. A Google News não funciona em Espanha. Outro problema com a exclusão para o uso legítimo e privado é que, para além de ser opcional por Estado-membro, por exemplo, Portugal pode ou não usar esta exceção para o uso legítimo e privado, é vago. Quer dizer, alguém com uma grande quantidade de seguidores online pode ser afetado por isto? Se usar anúncios, a partir de que margem de lucro é considerado comercial? Ou é 0, ou é a partir de 1 euro? Ou é a partir dos 10 euros? Ninguém sabe. Outro artigo complicado é o artigo 12, o artigo 12A, mais especificamente, que inclui os organizadores de eventos desportivos. O que, segundo eles próprios, poderia evitar que pessoas singulares ou com páginas de apoio desportivo pudessem ficar impedidos de utilizar as imagens dos jogos ou estádios. Por exemplo, todas aquelas páginas de apoio aos clubes, de apoio à Champions, etc., que pegam nas imagens dos jogos e fazem GIFs que depois são partilhados pelos próprios clubes ou pelas próprias ligas. Essas coisas poderiam deixar de existir. Tanto que várias organizações desportivas, incluindo, por exemplo, a La Liga, a Premier League, etc., e algumas instituições também ligadas ao cinema, mas ao cinema independente, escreveram uma carta aberta, em conjunto, a pedir para serem retirados por completo deste artigo e do artigo 13º. Depois vou pôr o link desta carta no final. O artigo 13. O artigo 13 é sobre a utilização dos conteúdos protegidos por prestadores de serviços de partilha de conteúdos online que armazenam e permitem o acesso a grandes quantidades de obras e outro material protegido carregados pelos seus utilizadores. Bom, o artigo 13º prevê que as plataformas agregadoras de conteúdos online, e isto vai de plataformas grandes a plataformas pequenas, YouTube, Google, Facebook, Twitter, faz com que estas plataformas sejam responsáveis pelos conteúdos que os seus utilizadores fazem o upload no momento do upload. Por exemplo, hoje, se eu ou alguém fizer o upload de um vídeo para o YouTube, se o YouTube já tem um filtro, que é o Content ID, se
se o YouTube que é da Google, portanto a mesma coisa, se o YouTube detectar que eu estou a violar os direitos de autor, o meu vídeo é automaticamente bloqueado, ou a parte do áudio é retirada, se for um caso de uma música, ou é bloqueado ou é retirado automaticamente. E eu depois posso, obviamente, reclamar se achar que o ban foi injusto. Mas isto hoje é feito depois do upload. Ou seja, eu faço o upload, posso fazer o upload e aquilo pode estar, e eventualmente os filtros vão detectar aquilo e retiram o vídeo. Se alguém sentir que os seus direitos de autor foram violados no meu vídeo, podem reclamar junto da Google, junto do YouTube, e o YouTube retira o vídeo e depois podemos fazer um back and forth. O que esta lei vai fazer é com que as empresas sejam responsáveis no momento do upload. E esta medida torna, infelizmente, possível dois cenários. O primeiro cenário, e pronto, visto que é impossível reduzir as violações de direitos de autor para zero, porque não existe um diretório global de direitos de autor, a única aparente solução era de apenas permitir que criadores de confiança, ou seja, grandes marcas, possam livremente fazer o upload das suas criações. Cria, sei lá, uma espécie de televisão alargada, TV Cabo 2.0. Portanto, aqueles vídeos fatalistas do meu canal vai ser apagado, podem mesmo vir a ser uma realidade. Porque as empresas não se podem dar ao luxo, porque isto pode mover processos de milhões, não se podem dar ao luxo de deixar que um vídeo seja feito o upload. Esta é uma solução, é apenas deixar pessoas de confiança fazer livremente o upload das suas criações. Uma outra opção, que é a opção que parece mais fácil para alguns, é a implementação massiva de filtros ao conteúdo. O YouTube não é de todo inocente nesta história. Eles preferem uma versão inicial do documento que prevê de facto filtros no upload de ficheiros e estes filtros estão previstos no texto. Agora deixaram de estar previstos filtros no texto. Mas pode ser a única solução, visto que as empresas são liable, são culpadas no momento do upload. As empresas e não tecnicamente as pessoas que violam os direitos de autor. Agora, o que acontece com estes filtros? São extremamente inviáveis e são caros de operacionalizar. O que mete o YouTube com uma vantagem tremenda sobre todos os possíveis competidores no mercado, que até pode assegurar o seu domínio no mercado durante décadas. Startups ou pequenos competidores teriam que desenvolver o seu próprio software ou subcontratar o Content ID da Google, que mais uma vez ficaria com o controle dos conteúdos que podem ser vistos na União Europeia. E mesmo com esta vantagem, porque o YouTube e o Facebook são neste momento as únicas plataformas que podem já hoje cumprir o que está disposto no artigo 13, estes mecanismos de filtros são incapazes de distinguir entre obras que são realmente roubadas e paródias, comédias, sketches, comentários, covers de música ou memes, os famosos memes. E estas criações caem no espectro da utilização justa, porque transforma o conteúdo inicial em algo completamente distinto. Pegar no som de uma música e mudar a letra para fazer uma paródia, ou pegar numa imagem e alterá-la para fazer comédia, ou mesmo para alterar para outra maneira, é utilização justa, porque não estamos a roubar o conteúdo, estamos a transformar o conteúdo. Da forma como o artigo 13 está escrito, é inevitável que conteúdo perfeitamente legal não seja retirado ou bloqueado, mesmo que depois sejam repostos, um processo que é bastante lento. Hoje, o processo se um vídeo for bloqueado e for depois reposto por ser um falso positivo, ser um erro, até é bastante rápido. Mas hoje existem poucos, existem de certeza algumas centenas, mas comparativamente com aquilo que pode ser quando depois desta lei ser aprovada, vai tornar-se um processo estupidamente lento. Para além de que o ponto 2b do artigo 13 prevê que os Estados-membros devem assegurar que os provedores de conteúdos online tenham um mecanismo de reclamações para conteúdo que seja retirado indevidamente. E depois diz, atenção, qualquer reclamação deve ser atendida sem qualquer atraso e estar sujeita à revisão humana. Portanto, eu não sei onde é que esta gente da União Europeia anda com a cabeça, porque isto é totalmente impossível para empresas que não sejam do tamanho da Google. Portanto, se calhar aqueles milhões, e atenção que são muitos milhões, que a Google, a partir da subsidiária deles, a Alphabet, está a gastar em lobby na União Europeia, se calhar estes milhões até resultaram para alguma coisa. Bem, para resumir, estes artigos podem trazer algumas coisas boas por parte de quem detém os direitos de autor, pode trazer muitas coisas más para todas as outras pessoas. E principalmente para as empresas. Agora não estou muito preocupado com as grandes empresas de Silicon Valley, porque elas têm o dinheiro e as capacidades para ultrapassar isto. Agora, as empresas mais pequenas podem não ter essa capacidade, empresas novas não têm, de facto, essa capacidade. E o maior problema é que estamos a tratar as empresas e não os utilizadores das empresas, como os criminosos.
o ónus deixa de estar na pessoa, passa a estar na empresa. Basicamente, os detentores de direitos de autor e as empresas detentoras de direitos de autor ficam com a papinha toda feita porque têm que ser as plataformas e não eles a fazer a reclamação. Ou seja, tem que ser a plataforma a fazer o controle e não eles a fazer a reclamação. Tanto o ónus da culpa junto das empresas, a única maneira para as empresas estarem seguras é bloquear tudo de início. Porque se não o fizerem, obviamente a lei não prevê esses filtros de conteúdo, a lei agora não prevê esses filtros de conteúdo, mas é de facto a única maneira para as empresas estarem do lado seguro das coisas, para não se verem envolvidas em processos caríssimos em tribunal. Também está previsto que esta lei não deveria resultar numa monitorização obrigatória, o que é proibido por as leis europeias atuais. Mas isto é simplesmente for show, é fogo de vista, porque mesmo que o artigo 13 não especifique esta obrigação, vai obviamente levar as plataformas a controlar todos os uploads feitos pelos seus utilizadores. As boas notícias é que, é a internet. Existem sempre maneiras de dar a volta a estas coisas. Obviamente que se calhar se eu estiver a fazer o upload em Portugal de um vídeo que tenha uma paródia e não quiser que ele seja logo à partida bloqueado, que seja uma paródia, um cover, o que seja, eu posso usar, por exemplo, um VPN, um Virtual Private Network. O que estas coisas fazem é mudar o IP do nosso acesso à internet, permitindo o acesso a qualquer conteúdo bloqueado, e mudando o nosso sítio do IP, deixamos de estar sujeitos às leis europeias. Estes VPNs são usados, ou foram usados, e ainda são usados, principalmente para aceder a sites que são bloqueados na União Europeia, ou que são bloqueados em Portugal. Por exemplo, sei lá, se tentarmos ir ao site do Pirate, ok, o Pirate Bay também já acabou, e o Torrent Z também já acabou, mas ainda existe outro Torrent Z, acho eu, em que está bloqueado em Portugal, mas se mudarmos o nosso DNS para um DNS da Google, deixa de estar bloqueado, e em última instância, se usarmos um VPN, sei lá, o NordVPN ou o Tor, como o computador deixa de detectar que estamos em Portugal, podemos aceder a todos estes conteúdos. Portanto, isto é um possível efeito secundário e que certamente vai acontecer, porque conteúdos de utilizadores americanos, por exemplo, podem vir a ser bloqueados em Portugal e na União Europeia. E se quisermos continuar a vê-los, há sempre maneiras de continuar a vê-los. Esta é uma delas, é um efeito secundário de uma das coisas que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer é algo que eu vou tentar fazer também. Temos 21 deputados europeus portugueses. E, como sabem, ou se calhar não sabem, existem eleições para o Parlamento Europeu em maio. Com eleições à porta, não há nada que os políticos não queiram saber mais do que votos. Portanto, mandem-lhes um e-mail, liguem-lhes durante as horas de escritórios, liguem-lhes a dizer que estão preocupados com este assunto, apresentem exemplos de coisas que podem acontecer, exemplos que podem ver. Eu vou pôr links na descrição, vou pôr links do documento, das emendas e etc. Deem-lhes exemplos do que é que pode acontecer e digam, por favor, que isto pode afetar o vosso voto nas próximas eleições. É a única maneira de ouvirem alguém. Também é uma petição a circular, eu não sei se já acabou ou não, que é o hashtag #SaveYourInternet, que acho que já recolheu cerca de 4 milhões de assinaturas. Portanto, a União Europeia vai ter eventualmente que se pronunciar sobre esta petição. Portanto, acima de tudo, informem-se vocês, não acreditem em mim, não deviam ter qualquer tipo de razão para acreditar em mim, informem-se, eu vou pôr os links, leiam, e se retirar, até podem retirar conclusões diferentes das minhas. Se retirarem conclusões diferentes, digam-me. Se eu estiver errado, digam-me. Se acharem que até estou certo, um mail, uma chamada para os deputados eleitos. Temos 21, não são muitos, até o Marinho Pinto lá está. Portanto, quanto às datas, no próximo dia 18 de janeiro, já para a semana, os governos nacionais vão votar sobre a posição do Conselho antes do final da negociação. A Alemanha já disse que ia votar contra se não se excluíssem as pequenas e médias empresas dos artigos. A Itália também prometeu votar contra. A Itália muito provavelmente vai votar contra. A Polónia, por exemplo, tem apoiado esta lei, apesar de todos os deputados polacos terem votado contra. A maioria dos portugueses, infelizmente, votaram a favor. Depois, no dia 21 de janeiro, acabam e vão tentar finalizar o texto nas negociações entre o Parlamento, o Conselho e o Conselho. O voto final no Parlamento Europeu ainda não se sabe bem a data, é possivelmente entre o final de março e meios de abril. Termina assim mais um Política com Cerveja. Se quiserem até mandar este podcast aos nossos deputados eleitos,
força, pode ser que eles me façam publicidade gratuita, não sei. Muito obrigado, um brinde a todos e até ao próximo.